Quero que você abra sua Bíblia em Romanos 12. Hoje nós vamos falar dos dons e ministérios do corpo de Cristo. Sexta-feira passada eu preguei sobre os benefícios de ser cheios do Espírito Santo. No domingo eu disse a respeito da doutrina do batismo com o Espírito Santo. E hoje eu vou falar a respeito dos dons e ministérios do corpo de Cristo. Está lá em Romanos 12 e nós vamos ler do 3 ao 8, tá bom? Está escrito assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita a fé, com alegria. Ou o que exercita a misericórdia, com alegria. Pode se assentar, irmãos. Há na Bíblia outras listas de dons espirituais, mas eu escolhi essa que está em Romanos, porque são dons práticos, são dons que devem ser exercidos com a maior praticidade. Nós cremos nos dons espirituais, claro que nós cremos. Nós cremos num Deus soberano que usa os dons como meio ou um mecanismo para que os seus filhos, para que os seus remidos, para que o seu povo coopere, para que o seu povo trabalhe, para que a sua obra cresça, para que os objetivos da Igreja de Cristo sejam alcançados. Então, para isso, Deus tem dado dons. Ele tem dado desde o início da Igreja e continua dando nos dias de hoje. Mas esses dons que estão listados aqui em Romanos, nós temos uma outra lista em Coríntios, nós temos outra lista em Efésios, e há talvez outros dons que nem estejam listados na Escritura, mas que são operosidade de Deus na vida do crente. Esses em particular vão falar do que é operado dentro da congregação. Esses dons falam da operosidade de Deus na igreja. Como eu sirvo a vocês, como vocês servem a mim, como nós nos servimos mutuamente. A igreja é o corpo vivo de Cristo na terra, é o corpo místico de Cristo. E como todo corpo, naturalmente, tem vários membros. E os seus diversos membros, cada qual com a sua habilidade. E todos contribuem para um bem comum, para a proteção, para o crescimento do corpo como um só. Não há 2 igrejas de Cristo, não há 10 igrejas de Cristo, há uma igreja de Cristo. Há uma igreja de Cristo que é formada pelos membros desta igreja local, daquela igreja local ali adiante, de todas as igrejas de Cristo reunidas ao redor do mundo. Mas como igreja local, nós também formamos um corpo. E esse corpo precisa cooperar. Operar juntamente. Cada um exercendo seus dons e talentos. Cada um contribuindo com a obra de Deus. Paulo lista no capítulo 12 da carta aos Romanos 7 dons que Deus distribui segundo a graça. Ou seja, não há méritos humanos envolvidos. Primeiro, para que nós entendamos como isso funciona, nós precisamos entender do que se trata um dom. Um dom pode ser um dom natural, que qualquer um nasce com uma aptidão, uma habilidade qualquer, independente desse ser ou não cristão, desse ser ou não
crente em Deus. Por exemplo, há aptidões desportivas. Você vê que de repente um atleta tem mais habilidade, mais capacidade de desenvolver a sua aptidão desportiva do que outro. Há de repente um dom para música. Há algumas pessoas, e são poucas, que nascem com o que se chama de ouvido pleno, que elas conseguem perceber a música com muita profundidade. Eu, infelizmente, não nasci com esse dom. Assim, há outras pessoas com dons e habilidades motoras, que executam tarefas e aprendem as coisas com muito mais facilidade. Existem dons que não são dons naturais, que são dons adquiridos. Por exemplo, o dom da fala. Ninguém nasce falando. A fala é adquirida, a comunicação é aprendida. A leitura, a escrita, o conhecimento de uma forma geral, ele não é um dom natural, ele é um dom adquirido. E existem dons espirituais, que são dons semelhantes aos naturais, só que eles não vêm no nosso nascimento, eles vêm no nosso segundo nascimento. Quando nós nascemos espiritualmente, Deus certamente distribuirá alguns dons, conforme a necessidade e a utilidade prática para a igreja, e conforme a graça que Ele vê na vida de cada um. Deus distribuirá esses dons que nós não nascemos com Ele. Mas nós temos que entender que os dons espirituais são entregues, mas somos nós que os exercitamos. Como os dons naturais, por mais que uma pessoa nasça com aptidões físicas, se ela não treinar, ela não vai desenvolver-se um bom atleta. Por mais que a pessoa nasça com aptidões musicais, se ela não estudar um instrumento, ela não vai desenvolver esse seu dom. Assim também como os dons adquiridos, uma pessoa que não nasce com um dom específico para o estudo, mas que estuda muito, vai ter um desempenho melhor do que aquele que nasceu com o dom, mas não o exercita. Assim também são os dons espirituais. Nós recebemos ele gratuitamente de Deus e sem méritos alguns, pela escolha do próprio Deus, mas se nós não o exercitarmos, eles não serão desenvolvidos. Os dons precisam ser desenvolvidos com cuidado especial. Cada um deles, Paulo dá uma exortação a respeito de como aperfeiçoá-lo. Eles servem para a edificação da igreja, para o desenvolvimento saudável da igreja, para que a igreja se multiplique, para que a igreja se solidifique, fortaleça. Por isso eles devem ser exercitados. Nem todo dom é dado a todo crente, mas somente segundo a soberana vontade de Deus. Eu preciso ser grato a Deus pelos dons que Ele tem me dado. E devo buscar os dons que eu ainda não tenho. Mas é Ele quem escolherá os dons que me dará. Ele vai escolher isto ou aquilo para o que for útil, para o que for prático. Então o dom espiritual também está totalmente desligado de agouros, de feitiçarias, de outras práticas de adivinhações que são abomináveis pela Escritura. Mas o dom tem muito mais um resultado prático e cotidiano, como nós vamos ver agora. O primeiro dom que Paulo diz aqui é o dom da profecia. Esse dom está relacionado à doutrina. De fato, como ele era exercido pelos apóstolos, o dom de profecia não opera mais, porque não há mais novas revelações, além daquele fundamento que já foi lançado nos escritos apostólicos. Como também não há outra pedra angular além de Cristo, conforme a exortação que Paulo nos dá aos Coríntios, quando ele diz que um fundamento foi lançado e cada um edifique sobre ele. E Paulo também diz a respeito do seu evangelho que ele tem dado, que não será dado outro, e que ainda que um apóstolo qualquer ou um anjo do céu mesmo viesse até o povo com outro evangelho, esse seria maldito. Então, o dom de profecia, no sentido de entregar uma nova doutrina, uma nova revelação, acabou com a morte do apóstolo João, acabou no livro do Apocalipse. Mas esse dom opera hoje, no presente, no que está relacionado a doutrinamento da igreja.
a expor essa doutrina que os apóstolos nos revelaram, a pregar essa doutrina. Então o dom de profecia é o dom da proclamação. Nós confundimos dom de profecia com predições futuras. Isso na Bíblia é tratado como visão. Em nenhuma da lista de dons ele está colocado. Nós sabemos que Deus dá visões? Sim, na promessa do profeta Joel incluía visões, incluía sonhos, mas ele não é um dom espiritual. Ele é uma experiência espiritual, não é um dom espiritual. Visão não é dom espiritual, mas é uma experiência espiritual. Então a profecia não está ligada a essas visões, essas predições. É também muito fácil de identificar, embora nós tenhamos alguns profetas, como por exemplo Isaías, que profetizaram o futuro e fizeram predições a respeito do Messias. Os profetas que profetizavam em Israel, que profetizavam em Judá, eles não falavam do futuro, eles proclamavam o presente, eles censuravam o pecado do povo, eles falavam a respeito da lei de Moisés que era passada. Então, profecia é proclamação e não predição, adivinhação. O dom de profecia, ele deve ser executado o dom ele pode ser executado de uma forma natural, mas ele também pode ser executado por mandamento, porque nós devemos proclamar. Porque Jesus disse, ide e pregai o evangelho. Então talvez você me diga assim, Tiago, eu não tenho o dom de profecia. Eu não tenho a eloquência para anunciar o evangelho. Mas você tem um mandamento. E na sua simplicidade você deve também profetizar. Deve também proclamar. Deve também testemunhar aos pecadores. Eu não devo me abster de operar esse serviço simplesmente porque eu não tenho o dom. Não, eu não tenho o dom de profetizar, de proclamar, mas você tem o mandamento de proclamar. O segundo dom que Paulo nos dá é ministério. E ele diz assim, olha, no versículo de número 7. Só quero fazer uma ressalva, um outro comentário a respeito do primeiro dom. Perdão, irmãos. Dom de profecia, no versículo 6, ele fala: se é profecia, seja segundo a medida da fé. O que significa isso? Que a minha proclamação precisa ser segundo a medida da fé. E a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então, nunca que eu proclamar algo que contraria a palavra de Deus é verdadeiro. Nunca que um profeta profetizar, proclamar algo que contraria a Escritura, ele é um falso profeta. A Bíblia diz que quando eu identifico um falso profeta, eu nunca mais devo confiar nele. É muito sério, irmãos, porque muitas pessoas brincam com esse dom. Tanto aqueles que têm pregado um evangelho deturpado, divorciado da palavra de Deus, quanto aqueles que fazem predições e adivinhações a respeito da vida dos outros, e elas não se cumprem. A Bíblia diz que se um profeta profetizar e a profecia não se cumprir, esse profeta deve entrar em descrédito perpétuo. Então, tem essa particularidade. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Em outros termos, se é profecia, que seja segundo a palavra de Deus. Porque ela que é a medida da fé. Ela é a régua. Ela é o meio de verificação. O segundo ministério, o segundo dom que está lá no versículo 7 é ministério. E a palavra ministério aqui é diácono, que significa serviço. Nós pensamos em ministério como os ministérios do poder político. O ministro, ele se sente, alguns ministros, né? Alguns ministros se sentem importantes na igreja. Como se o ministério de louvor, ele se sente como o ministro da fazenda, como o ministro do planejamento, como o ministro das relações públicas. O ministério da palavra, o ministério das irmãs. E as pessoas pensam que esse ministério é um departamento executivo da vida deles. Não, não é. Ministério é serviço. Eu sirvo vocês pregando a palavra. Um diácono serve a igreja, abrindo, fechando, limpando, adornando. O músico, que nem é levita também,
e também nem é ministro, o músico serve a igreja facilitando, porque talvez você não saiba tocar um instrumento, e ele facilita o processo de adoração tocando, entoando os louvores. Ele não é um ministro no sentido de ele ser uma autoridade, pelo contrário, ele é um servo, porque ministério significa serviço. Porque o próprio Jesus disse: aquele que mais servir vai ser o maior entre vocês. E ele diz assim: se é ministério, seja ministrar. Parece redundante, mas é justamente isso. Se você é um servo, sirva. Se você é um servo, sirva. Esse é o primeiro dos dons. Há 2 dons com essa característica que eu vou dar agora, que todo crente possui. Todo crente possui o dom de ministrar, o dom de servir, porque está ligado ao serviço da obra de Deus. E todos, de alguma forma, podem exercer alguma função que venha contribuir com o serviço prestado na igreja, no culto, na congregação. Desde a limpeza do local de culto até a direção executiva da igreja, todo crente deve buscar oportunidade, espaço, conforme possível, para ser útil ao corpo de Cristo, para ser útil na congregação. Então, todo crente tem o dom de servir. De alguma forma, ele pode servir. São 2 dons que todo crente presuma-se que tenha. A partir do momento que ele se torna membro do corpo, ele pode fazer isso, servir. Servir de alguma forma. Terceiro dom que Paulo diz é ensinar. No versículo 7 também ele diz: se é ensinar, haja dedicação. Nós não devemos confundir com o dom de profecia, que é o dom de proclamar e de pregar. E nem com o seu subsequente, que é o dom de exortação. O dom de ensino é dado por Deus para que os crentes tenham conhecimento das doutrinas bíblicas, bem com a sua aplicação prática. O dom de ensino resume-se em explicar a Escritura e aplicar a Escritura na vida do crente. Nós precisamos aprender a Escritura de uma forma que nós possamos viver ela no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Esse dom de ensino pode vir dotado de eloquência ou não. Nem todo mundo que ensina eloquentemente. Então é um dom que pode estar ligado à preleção, o ensino oral, ou pode estar ligado à escrita. Alguns escrevem bem, outros falam bem. Ele não está ligado somente ao ensino formal, por exemplo, educação secular, ser um professor, ou educação religiosa, ser um professor de escola bíblica, ser um professor para ensino discipulado. Ele é um dom que está ligado ao ensino de uma forma geral, como, por exemplo, um ensino que os pais exercem sobre os filhos. Deus pode, e provavelmente ele vai dotar os pais, ou um dos pais, ou o pai, ou a mãe, dependendo dos casos, a ensinarem seus filhos. Mas é um dom que também eu posso exercê-lo sem que ele seja um dom espiritual, que ele seja um dom adquirido pelo mandamento, porque a palavra de Deus diz que eu devo ensinar os meus filhos de dia e de noite. Eu devo falar para eles a palavra de Deus. Seja entre crianças ou seja no ensino universitário, ele deve ser operado com dedicação. Paulo deixa bem claro: o exercício do dom de ensino deve ter dedicação por parte do educador, por parte do professor. O quarto dom que Paulo lista aqui é o dom de exortar. É o dom de aconselhamento. Exortação não é somente correção. Exortar não é somente corrigir o outrem, mas é também aconselhar, encorajar, consolar. Todo o aconselhamento está ligado ao dom de exortar. E ele diz: o que exorta, o que tem o dom de exortar, exorte.
Se você tem o dom de aconselhar, não deixa passar a oportunidade. Se a pessoa precisa de um encorajamento, encoraje-a. Se a pessoa precisa de um consolo, console-a. Se a pessoa precisa de uma correção, corrija. O dom de exortação está ligado com o dom da eloquência. Ele pode ou não estar ligado com o dom do ensino. Nem todo mundo que exorta bem, ensina bem. Nem todo mundo que ensina bem, exorta bem. Esse dom, sim, está mais ligado com a preleção. Ele está mais ligado com a fala do que com a escrita. Porque os que exercitam o dom de exortar, fazem ele com eloquência, persuadindo aquele que deve ser corrigido, ou aquele que deve ser aconselhado, ou que deve ser consolado. Nós vemos esse contraste na vida do apóstolo Paulo e na vida de Apolo. Só abra sua Bíblia lá comigo em 2 aos Coríntios, capítulo 11. Marca aí o Romanos, que nós vamos voltar para aí já. Mas vamos ver o que o apóstolo Paulo diz a respeito disso. 2 aos Coríntios 11, no versículo 6. Paulo fala: se eu sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento ou na ciência, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente a vós. Vê agora no capítulo 10, versículo 10. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença de corpo é fraca e a palavra desprezível. Então Paulo não falava bem. Paulo não pregava bem. Não persuadia bem, mas a sua escrita era pesada. Os seus escritos doutrinários, o seu ensinamento era forte, mas na presença alguns chegavam até a se decepcionar. Esperava mais de ti, Paulo. Ao contrário de Apolo. Apolo era eloquente, mas não era tão conhecedor, a ponto de Áquila e Priscila, após um sermão dele, dizer: vem aqui para perto que nós vamos falar mais a respeito de Jesus, que você conhece muito pouco. De qualquer forma, nós devemos sempre glorificar a Deus por um pregador. Quer ele tenha o dom de exortação, quer ele tenha o dom de ensino, ou se ele tiver ambos, porque é Deus quem dá o dom conforme a necessidade dos crentes da igreja local. Talvez nós vejamos algum pregador, ele não vai dizer para nós grandes novidades, mas vai dizer coisas simples e profundas, porque ele tem o dom de exortar. Outro talvez vá falar de uma maneira mais monótona, menos envolvente, mas vai nos revelar verdades que nós nunca tínhamos percebido antes na Escritura. E nós temos que glorificar a Deus pela vida de cada pregador, porque é Deus quem está o capacitando daquela forma, seja no ensino, seja no exortar. E nós vemos que o grande apóstolo Paulo não era um grande exortador. Então nós não devemos ficar decepcionados caso um pregador não seja um apresentador, animador de plateia. E nem é por isso que nós estamos aqui. O quinto dom, o dom de repartir, é o dom da contribuição. Esse é o segundo dom que todo crente pode exercer. Ele pode exercer pelo dom espiritual, e isso vai ser uma coisa natural para ele, ou ele pode exercer pelo mandamento. Sempre com a ressalva: cada um contribua segundo propôs no seu coração. E como eu sei que vocês estão lendo o devocional diário, ontem vocês leram Levítico 1, não leram? Levítico 1, eu não preciso abrir, eu vou abrir aqui para ler Levítico 1. Vocês vão ver uma característica da contribuição que eu falei, vou comentar, nem está no meu sermão aqui, quando eu falar do dom de contribuir. Levítico 1, a partir do versículo 1. Chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes:
quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá sua oferta de gado, isto é, de gado vacum e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor. Então veja, mesmo a lei, era lei isso. Todo judeu precisava cumprir a lei. Mas mesmo diante da lei, Deus exigia liberalidade. E é isso que Paulo fala a respeito do dom de repartir. Então todo crente pode contribuir. Todo crente pode repartir. Para que haja crescimento da igreja, para que haja manutenção da obra. Mas o mais importante de tudo, Paulo diz: o que reparte, faça-o com liberalidade. A oferta, a contribuição precisa ser totalmente liberal, totalmente de ação de graças, totalmente espontânea. A lei que rege a contribuição é a lei da semeadura. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. Mas também quem planta na carne, colhe corrupção. E quem planta no espírito, colherá a vida eterna. Os maus pregadores, os profetas mal intencionados, falsos profetas, filhos de Belial, ensinam o crente a contribuir de uma forma de barganha, dando muito na expectativa de colher riquezas terrenas. E não é nada disso que a palavra fala. Jesus, diante daquela pobre viúva que deu 2 moedas que valiam meio centavo, disse: ela deu mais do que todos. Na verdade, ela deu nada, ela deu menos em quantidade, mas deu mais em liberalidade, em expressão de graça, em expressão de louvor. Então, nós precisamos plantar no Espírito, diante dessa exortação, liberalmente. Veja que Deus exige, desde a lei, não é só aqui na graça, que haja a liberalidade. Isso é consoante aquela passagem de 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, meus irmãos, se você contribui, contribua alegremente. O 6º dom que Paulo lista, no versículo 8, na parte B, o que preside com cuidado, presidência, liderança. Esse é o mais complexo entre os dons listados em Romanos, porque é sabido que muitos crentes pensam possuí-lo, quando na verdade é um dom que poucos exercerão ao longo da vida com Cristo. E nós vemos isso entre os primeiros discípulos de Jesus. Havia uma multidão que seguia-o e ouvia-o, milhares de pessoas em toda a Palestina, mas apenas 70 homens foram escolhidos como pregadores, e desses somente 12 foram convocados para o colégio apostólico, os quais participaram mais intimamente da vida de Jesus, do seu ministério, e sobre os quais foi confiada a tarefa de doutrinar o mundo nas ordenanças da nova aliança. O crente não deve se entristecer se ele não for chamado por Deus para exercer liderança, mas ele deve orar pelos seus líderes, procurar servir a Deus da melhor maneira possível dentro das possibilidades. Então, o dom de presidir, obviamente, é o dom que menos vai operar. O dom de presidir vai operar em numa multidão. O dom de presidir deve ser exercido com cuidado, irmãos. Nisso, eu tenho um certo orgulho denominacional da Igreja Batista. Porque a Igreja Batista não dá plenos poderes aos seus pastores. A Igreja Batista administra a congregação local de forma democrática. Então o presidente só preside. Ele não governa a igreja. Um líder não precisa oprimir seus liderados.
O líder tem que cativar os seus subordinados. No caso da igreja, mais ainda, porque vocês não são subordinados a mim, mas nós somos subordinados a Cristo. É um dom que precisa ser executado pisando em ovos, com muita calma, com muito amor. Nós precisamos liderar. Aqueles que lideram precisam liderar no perfil de Cristo. Precisam liderar no modelo de Jesus. Isso exige de nós muito cuidado. O sétimo e último dom que Paulo nos dá nessa lista é o dom da misericórdia, ou dom da fé. É o último dom dessa lista e é o mais importante dentre todos os dons, colocado acima dos demais pelo próprio Jesus. A misericórdia está ligado à fé e à reta justiça. Abra aí Mateus 23, 23, e nós vamos ver Jesus colocando esse dom numa posição de destaque. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Há alguns que usam essa passagem e a sua similar no Evangelho de Lucas para endossar a aprovação de Jesus à entrega dos dízimos na igreja. Esse texto não faz isso. Não faz isso. A retórica do texto é completamente outra. Jesus está dizendo aos fariseus: beleza, vocês têm o dom de repartir. Vocês repartem até a plantação do quintal das suas casas. Mas vocês não exercitam a fé, a misericórdia e a justiça. Vocês devem fazer essas coisas. Primeiro, a fé e a misericórdia. Sem omitir aquelas, sem deixar de contribuir. Mas essas são maiores. A fé é maior. Jesus diz assim para os fariseus: vocês precisam entender o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. O dom da misericórdia, o dom da fé, deve ser exercitado por todos os crentes, porque Deus terá misericórdia dos que forem misericordiosos. A verdadeira misericórdia opera com alegria na vida do crente, em seu coração. Nunca com chateação, nunca com descontentamento, nunca com retaliação. Isso é o que Paulo fala no versículo 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Quando eu digo que eu perdoo, eu preciso me alegrar no perdão. O sermão em questão não é sobre perdão, mas quando eu digo que perdoo, eu preciso me sentir feliz de estar perdoando. Quando eu digo que eu amo, eu preciso me alegrar em fazer o bem às pessoas. Eu preciso exercitar a misericórdia com alegria. A verdadeira misericórdia opera alegria. Se ela operar um descontentamento, uma retaliação, ou seja, um desejo de vingança, então eu não estou sendo misericordioso verdadeiramente. Há outros dons, em outras listas de dons, como eu disse para vocês, que eu não vou abordar agora e nem vou abordar num próximo sermão, mas talvez só mais adiante. Mas agora que cada um de nós sabemos dos dons que nós devemos exercer, nós temos que buscar qual seja o dom que Deus tem nos dado para operá-lo com dedicação, com carinho, com alegria, com liberalidade, para fazer bem ao corpo de Cristo, para nos ajustar bem uns aos outros, como membros ligados pelo Espírito Santo, crescendo em crescimento de Deus, em aumento de Deus, como um corpo vivo, sadio, para que o reino de Deus se expanda, para que a cada dia mais almas sejam salvas,
para que cada dia mais pessoas sejam livres dos ardis, das ciladas do diabo e sejam trazidas para o reino da luz de Cristo. Operem os dons que Deus tem dado a vocês, irmãos. Façam isso com toda a dedicação. Sejam instrumentos de Deus. Busquem, orem, busquem mesmo pelos melhores dons. Busquem em oração para que Deus acrescente dom na vida de vocês. Amém? Vamos orar a Deus. Se coloque em pé. Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos por essa palavra. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo, que distribui os dons segundo a sua graça e a sua vontade, possa mover em nós um milagre e nós tenhamos, Senhor, dons que sejam úteis à tua igreja, que nós possamos edificar as nossas vidas e edificar a vida do nosso irmão através do nosso serviço, através da nossa voluntariedade, através da nossa dedicação e alegria em fazer, em servir, em sermos úteis naquilo que o Senhor tem nos dado como responsabilidade. Eu te peço, ilumine-nos como corpo, ilumine-nos como membros uns dos outros, para que nós possamos nos curar, para que nós possamos nos alimentar, para que nós possamos nos tratar sempre mutuamente de igual para igual. Guarda essa palavra nos nossos corações, aplique ela nas nossas vidas profundamente, meu Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém.